Amparo com Deus, o Criador dos céus e da terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou dentro dos alguns dos seus servos. Começo em nome de Deus, o que remete o misericordioso. Testemunho que a escrita de Deus, ele declarou a dizer que criou um homem que é Lúcifer, que lhe tirou no fogo. E criou um homem chamado Adão, que lhe tirou numa tope de barro. Então, aquele que foi criado como uma tope de barro, cor dele como uma tope, e aquele que foi criado com Deus já sendo tirado do fogo, cor dele como fogo. É este o batismo de João Batista que identificou o seu povo que há de vir alguém que vai batizar as pessoas com fogo e Espírito Santo. As pessoas estamos a confundir. Somos nós todos. A salvação não vem por causa de pregar a palavra de Deus. A salvação não vem para rezar Deus. Ainda mais, rezar Deus, os que rezam o Satana não sabem o que é adorar Deus, o que é obedecer a Deus e o que é desobedecer a Deus. E obedecer a Deus não faça pacto de salvação. E desobedecer a Deus não faça pacto de salvação. A salvação faça pacto por misericórdia de Deus. Que sonar a rua vai entrar no Jannat. E pessoa vê que, mas aquele gajo ali não casava, trabalho dele, adulterar só. Depois hoje, Deus está a lhe meter. Depois nós estamos a ver aquele fulano aí. Ele não cometia o que cometia aquele homem aí. Mas Deus hoje está a lhe colocar ele no jardim. Depois de um shehe que estava a dirigir as pessoas no caminho de Deus, está a entrar no Jahannam. Isso perante a Deus é fácil. Essa é uma revelação que Deus está a revelar para nós todos e eu estou usando como um servo de Deus. Eu também estou no caminho dos pecadores. Jesus Cristo estava no caminho dos pecadores e Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava no caminho dos pecadores. E dentro dos pecadores é onde que está a ser surgir um servo que indica às pessoas o caminho de Deus, aquilo como é uma porta. O significado que porta de Jannat, primeira porta, foi chamado Adão. Segunda porta foi chamado Abraão. Então, aí as portas são duas. Porta de Adão e porta de Abraão. A escrita de Deus ensina assim. Do modo como que Deus disse assim, do modo como que Deus disse assim, neste livro do Alcorão Sagrado, que foi traduzido os arabianos por língua árabe. Mas a cabeçada dessa história disse que Al-Imran. Tradução vem que a família de Imran. Essa é a família de Imran. Este Imran é que são os avós de Jesus Cristo na família de Maria. Marta Zacarias é que nasceram Marta João Batista. Então encontra Marta Jesus com Zacarias, ali encontravam primo e primas, que foi nascida com a mãe mais velha e mais nova.
ou irmão, assim mesmo, excessivamente. Então depende de tradição. Então o que aconteceu nesse tempo de Al-Imran? Deus lhe falava ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Surat Al-Imran, quase vamos começar no 93. Deus disse assim, aos israelitas, eles disseram que todo o alimento era lícito, salvo aquilo de que Israel se havia privado antes de a Torá ter sido revelado. Falavam isso os israelitas. Então Deus recomendava ao Muhammad a dizer que disse-lhes, trazem a Torá e rede-a se estiverdes certos. Vem 94, Al-Imran 94 diz que e aqueles que quem forjar mentira e a imputar a Deus depois disso serão injustos. Quando Deus disse que wala takrabu zina wa innahu wal amru wa asa kabira, não pode aproximar adultério, porque adultério é sujidade muito sujo e é caminho muito péssimo. Você andar a viver aqui na terra, a cometer adultério, a esperar que há dia de julgamento que você vai se encontrar com seu Deus. Viagem é essa, que é a vida que você está a viver. Está a ir para ir ver Deus à sua frente ou está a ir para ir ver Satã à sua frente? Então o comportamento é que vai identificar. Então onde que Deus disse que Al-Imran, família dos israelitas, de Jesus Cristo, Al-Imran não é família de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que as pessoas vão colocar essa história aqui árabe, parece que mosca está a voar em cima da casa de banho. Essa história aqui não é dos arabianos, essa história aqui é dos israelitas que foram traduzidos arabianos. E moçambicano tem que ser traduzido como a língua nacional. Não é levar peso de árabe, tapar aí para as pessoas não compreender. Então, muçulmano não são pessoas que adoram Deus. É verdade, Deus vai começar a explicar a verdade aqui. Então, quem quer salvar é preciso ficar perto e confirmar a escrita. Então, Al-Imran 94 diz que Deus disse, ao dizer o Muhammad para dizer o seu povo, e aqueles que quem forjar mentira e a imputar a Deus depois disso serão os injustos. Então, quais são essas pessoas que forjaram mentira? Estamos a ver aqui no Surat Hud, versículo 114. Dentro desse mesmo livro do Alcorão Sagrado, Deus está a dizer que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dizer o seu povo, e observa a oração em ambas as extremidades do dia em certas horas da noite, porque as boas ações anulam as mães. Nisto há mensagem para os que recorda. Observa a oração em ambas as extremidades do dia. Oração. Então, estamos a ir e Surat Taha, versículo 130. Deus está a dizer o Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dizer o seu povo que tolera, pois, o mensageiro Muhammad, o quem disse os incrédulos que não creem o que Deus recomendou no livro. Que se tolera, pois, Muhammad, o quem disse os incrédulos que não creem o que está revelado, e celebra os louvores do teu Senhor antes do nascer do sol e antes do seu alcance, e durante certas horas da noite. 0 hora, você pode acordar, ter tempo de pedir perdão ao seu Deus. Continua que glorifica teu Senhor nos 2 extremos do dia, para quem sejas comparecido. Então, para você ter complacência de Deus, é preciso glorificar nos 2 extremos. Então, onde que disse que, e no Surat Al-Imran, versículo 94, disse que, e aqueles que forjar
mentira e a imputar a Deus depois disso serão injustos. Deus recomendou no Alcorão tem que rezar 2 extremos do dia. Eles formaram 5 extremos do dia, onde que construíram 5 salat. E aonde que Deus recomendou no Surat Nur, versículo 2, que quando há adultério e ao adultério, castiga-os cada um com 6 chambocos, chicotadas, cada um deles, e não vos demova de cumprirdes a ordem de Allah, que é Deus, se realmente credes em Deus e no dia do juízo final. Quem uma parte dos crentes testemunha o castigo, numa de que nas mesquitas tem que escolher homens fortes, que as pessoas que vão entrar na mesquita, depois vir trazer brincadeira de cometer adultério, ser imam, ser sheikh, tem que ser chamboqueado sem chamboco. E junto com esses homens que vão ser escolhidos para controlar esse julgamento, um deles também se vai cometer também ele sem chamboco, inclusive o mensageiro que está a pregar a palavra de Deus. Se ele também cometer sem chamboco, desde cada um tem que se reconhecer como são servos de Deus e tem que cumprir. Então, a salvação não vem por causa de pregar a palavra. Pode pregar a palavra, ofender Deus. Ver onde que Deus escreveu wala taqrabu zina wa innahu kana wal amru wa asa kabira. E no Mateus 5, versículo 27, a palavra diz assim, que vocês ouviram os que foram dito os antepassados, que não cometem adultério. Mas eu por vos dizer que qualquer aquele que vai olhar uma mulher com uma vista de cobiçar, ele já cometeu adultério em seu coração. Então, wala taqrabu zina, o significado que não pode aproximar o raro, adultério. Wala taqrabu zina, não pode aproximar o raro. Então, a pessoa pode vir pegar essa palavra, pregar para as pessoas, para chamar as pessoas que vão vir aí, para o dono de pregação ficar a cometer esse zina com as pessoas que vêm escutar a palavra de zina. O significado que esse tipo de pessoa está a pregar a palavra de Deus para ofender Deus, não é para respeitar a Deus. Então, se Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ser uma pessoa ou um mensageiro de Deus, que ele cumpria os mandamentos de Deus, então as pessoas que vão seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam vão cumprir os mandamentos de Deus. Basta ouvir um muçulmano está a cometer adultério, deve saber que esse Muhammad era o Awadê. Esses são alunos, e por isso estão a render eles para vir adorar a ele como Deus, e levar a língua dele, colocar no caminho a dizer que é ele, que é primeiro. Mas a palavra de Deus estava a testemunhar aqui no Surat Al-Imran, versículo 95. Depois de 94, quando Deus disse que e aqueles que forjar mentira e a imputar a Deus, depois disso serão os injustos. Al dizer mais, diz que Deus diz a verdade. Segui, pois, a religião de Abraão, um monoteísta que jamais se contou entre os idolatras. Numa de que Muhammad esse, sallallahu alaihi wasallam, ele estava a testemunhar, ele Muhammad está a testemunhar no Surat Al-Imran, versículo 95. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, ao dizer os israelitas, que Deus diz a verdade. Segui, pois, a religião de Abraão, um monoteísta que jamais se contou entre os idolatras. O significado que Abraão é que é a segunda porta da entrada do jardim. Então, mesmo você se vai vir adorar Muhammad, depois de encontrar Muhammad, vai encontrar o Muhammad, cara dele está aí no Ibrahim. Muhammad, cara dele não há de vir direito com Deus. Muhammad, cara dele, vai vir direito com Ibrahim. Ibrahim é que vai, cara dele, falar com Deus para nós
ou quer dizer que se Ibrahim, ele era de cor de matope, esse Ibrahim, se cor dele era como este cor aqui, então deve saber que a porta de Ibrahim é onde que nós que temos esse cor aqui, havemos entrar no paraíso. Mas se Ibrahim tinha cor de fogo, então se Ibrahim tinha este cor de matope, deve saber que nós todos que temos cor de matope, havemos entrar no paraíso por porta de Ibrahim. Mas se Ibrahim tinha cor de fogo, então todos os que têm cor de fogo, eles vão entrar no paraíso a seguir porta de Ibrahim. Porque Ibrahim foi de cor de fogo. Então Adão é de cor de matope. Então nós, qualquer pessoa que vai ter cor de matope, é a pessoa que vai entrar na porta de Adão. Então, porta de Adão é Adão e Eva. Porta de Ibrahim é dos Marta Davi. 300 mulheres e mataram o seu exército, que casava uma mulher bonita mais que todas as mulheres dos reis, e a mulher perante o homem, perante do homem, bonito é aquele que ele ainda não lhe desmontou roupa. Aquele que todos que já desmontou roupa, para o homem já não é nada. Então, Ibrahim, quer dizer que esse Davi viu que o incerto tinha uma mulher bonita, porque era antes dele lhe desmontar roupa. E depois de já lhe desmontou roupa, viu que não, esse tem que ficar na minha conta. Então o dono, ele acha que vai complicar, porque o assunto de mulher é complicado. Comprou dentro dos seus exércitos para vir matar aquele homem, para Davi ficar com uma mulher. Mas o rei de Adão é Adão e Eva, é que é Jacinto Felipe Nunes. Ele com a mulher dele. É o jugo de Adão e Eva. Então, os grupos que formaram o dia dos namorados, que não existe dia dos casados, são as pessoas que têm este cor aqui. Não é as pessoas que têm essa cor aqui. As pessoas que têm essa cor aqui, assunto de misturar as mulheres, estamos a imitar o comportamento dessas pessoas que têm este cor aqui. Mas nosso pai é deste cor aqui. Só tinha a mulher dele, Eva. Nosso pai é Adão. E todos que vão seguir o caminho de Adão é que vai ser Adão. Aqueles que vão seguir o caminho dessas pessoas de fogo aqui, então ele é onde se Lúcifer tinha cor de matope. Então as pessoas que estão a seguir o comportamento das pessoas deste cor aqui, esses vão ser santos. Mas se Lúcifer foi desse cor, branco foi deste cor, indiano, americano, arabiano, todos são deste cor, não é deste cor. Deve saber que todos que têm este cor, até pode vir pedir material com essas pessoas, para pessoas ficar a descargar esse cor de matope, para ter cor de fogo, para ser família próxima. Mulher 56 homens, cada bairro. Homem 256 mulheres, cada bairro, a seguir o comportamento dessas pessoas. E a pegar no religião. Jesus Cristo é Deus em assinatura, que ensina esses tipos de pessoas de cor aqui. Jesus Cristo, este cor aqui. Jesus Cristo não era esse cor aqui. Então, Jesus Cristo é Deus, sim, Salvador. No dia que foi pregado, um Salvador está sendo matado juntamente com os gatunos. Aí só tem uma mapa. Um Salvador não pode ser juntado no morto dele com os pecadores. Um Salvador tem que morrer no morto dele, ser juntado com os santos. Mas
um de Deus, obediente de Deus, vir morrer juntamente com os gatunos. Então, e ser defendido um gatuno terrível que era naquele país, o nome dele era Barnabá. Pessoas já dizer que 1000 vezes se de tirar Barnabá viver do que viver Jesus Cristo. Os contrâneos esses. Os contrâneos viram a decidir assim, mas um homem que foi nascido no caminho do Espírito Santo. E quando começa o trabalho, na terra dele era um desprezado. Cada coisa que ele fazia, esse não é filho daquele filho da puta, esse não é filho da puta, esse é filho de Maria, porque existem os israelitas que lhe chamavam Jesus Cristo filho da puta. Numa daqui, a Maria fez putaria com os homens, pegou grávida, ele estava a enganar as pessoas como uma mulher santa, por enquanto é uma puta. Então, vadiou lá, pegou grávida, está a nascer criança, disse que é do Espírito Santo. Então, encontra Marta José, que era a noiva dela, dizer que então isso já é vergonha, se não é verdade, não é possível dizer que anjo do céu veio a dizer que Jesus, José, que essa criança foi nascido com o caminho do Espírito Santo. Então, recebe. E ele recebeu. Chegaram num dia que foram na festa, na outra província. A criança guinou os pais. Ficou lá a tratar assunto de pergunta com os mais velhos. As pessoas ficaram admiradas, mas essa criança como? Os pais chegaram em casa, criança, coração em cima, criança, perdemos, criança estava a chorar, já está a começar a chatear os pais. Sair de lá, seguir a dizer que tem criança que pessoas estão a admirar lá, no altar. Chegaram lá e encontraram, alô, como você? Disse que eu estive na casa do meu pai. Vocês não sabem que eu estive na casa do meu pai. O pai dele é José. E lhe levaram fora em casa. Quando começou o trabalho, sempre ele estava a andar distrito contra distrito, província contra província. Na casa dele ele não era respeitado, porque era o chamado filho da puta. E a vergonha soou toda a cidade. Então todos que eles estavam a fazer aí milagres, que esse é um filho da puta, esse é Satana, esse. Não é nada que está a fazer, que esse foi nascido na putaria. Até no Alcorão encontra uma parte que diz que são blasfemos aqueles que falaram calunias das palavras acerca de Maria, por causa de lhe chamar filho da puta, enquanto Jesus Cristo foi nascido com o Espírito Santo. Então a pregação de distância contra distância, passar anos, quando ele estava perto, a mãe arrumou os irmãos que, nossa família está no trabalho de Deus. Não é possível nós de aprivarmos a ele, parar o trabalho de Deus para vir nos visitar a nós. Só que nós, como temos tempo, estamos à rasca de visitar a nossa família. Vamos lá, viajarmos aqui perto onde que ele está para ele ver, saudar com eles, conversar enquanto ele está, e quando ele vai viajar, ele a ir continuar o trabalho, nós também estamos a voltar. Chegaram ali, encontrou no barão onde que Jesus Cristo pregava. Eles ficaram de fora e mandaram alguém. Essa história vem assim no Mateus 12, versículo 46. A cabeçalho disse que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos. Diz que Jesus ainda estava falando para a multidão quando a sua mãe e seus irmãos chegaram. Eles ficaram do lado de fora, mas pediram para falar com ele. Alguém então disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora pedindo, falando com o Senhor. Jesus, a responder, disse que quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são essas pessoas que estão a escutar a palavra de Deus. E aqueles todos que fazem a vontade do meu Deus,
que do meu Pai, que está no céu, é que são minha mãe e é que são meus irmãos. A mãe ter a vontade de visitar o filho. Jesus Cristo vir responder essa palavra. E essa mãe dele é uma mãe que é conhecida como uma mulher sagrada que lhe purificou, foi purificada por Deus, foi abençoada por Deus, foi agraciada por Deus, foi, quer dizer, que ser revelado o caminho de salvação por Deus. E foi nascido Jesus Cristo na barriga da Maria por Espírito Santo, por a limpeza que Deus lhe purificou a Maria. Mas Jesus hoje disse que você não é que pegou grávida para me nascer. Os que pegaram grávida para me nascer são esses que estão a escutar a palavra de Deus. E Jesus ia sair dali, a ir àquela região de fronteira de Canaã e Israel. Encontrou lá uma mulher cananeia a lhe pedir ajuda para salvar a sua filha. Ela dizer que eu te considero você como um cão. E essa sua filha é cachorrinha. Eu não posso considerar como vocês são pessoas, porque vocês são de Canaã e nós somos de Israel. Enquanto na Israel ele negou a mãe, que não é você. E a mulher a dizer que sim, o que está a dizer, Senhor, é verdade. Só que mas mesmo essas cachorrinhas têm direito de comer as migalhas de trinca de comida que caem na mesa dos seus donos. Então você seja dono, eu ser sua cachorrinha. Então a mulher com Jesus Cristo, a mulher é que tem fé de Deus do que Jesus Cristo. Para os que têm fé, pela graça de Deus, que Deus lhe agraciar uma pessoa ter fé de acreditar em Deus, é que vai conhecer os mensageiros que tinham fé, que acreditar em Deus. Mas os mortos da memória, cada mensageiro que ele vai fazer milagre que ele rende, vira Deus e ele. E sair dali, entrar no mercado, centrar da província dele, aonde que lhe ofendia, de chamar filho da puta. Começou a derrubar mesa aí, porque era uma informação de todos os lados. Derrubar aí mesas, não sei que vocês são gatunos, estão a se encontrar na casa do meu pai, que José, teu pai, Deus alguma vez já que desceu aqui na terra aqui para construir casa. Nós é que estamos a construir casa para adorar Deus. Não é que todos que construíram casa para adorar Deus vão ser salvos, porque adorar Deus não é rezar. Rezar está dentro da adoração de Deus. Mas existem as pessoas que carregaram a oração como que é completo de oração de Deus. Então rezar Deus não é a salvação. Então Jesus Cristo foi derrubar mesa, para estragar a vida dos outros. E as pessoas perderam dinheiro, pessoas que alugavam casas, estrangeiros, naturais, como não. As pessoas viram e disseram que esse gajo aqui, sabemos deixar isso aqui para viver esse. Vai criar problema, porque dessa maneira, 3 vezes, o país vai cair. Porque aí no imposto já também o governo não entra conta. E a população já não tem conta. Então, 1000 vezes esse homem aqui ser matado. E foi juntado com os gatunos. Jesus Cristo, que foi nascido com o Espírito Santo, mas foi morrer juntamente com os gatunos carnais, em vez dos santos carnais. Então, o que é a salvação? E na escrita de Deus, por exemplo, no Alcorão tem uma parte que Deus disse assim, que as pessoas que vão adorar a Deus
Eles vão receber uma das testas de Deus para confirmar a fé de cada um que se colocou no caminho de ser crente. Não é só a pessoa vai dizer que eu sou crente depois de Deus te deixar, sou crente sim, rezar, crente sim com o seu casamento. Não é possível. Deus tem que te dar testa. Verpitas bonitas que vai ouvir e te respeitar qualquer coisa que você fala. Eles obedecem consoante da palavra de Deus. Mesmo você lhe chamar a entrar no quarto, ele entra sem rejeitar, você lhe desmontar roupa, ele só a rir, só você está a vir a usar. Mas por enquanto você não está na palavra de Deus, pode vir chamar mulher bonita no caminho, você vir te ofender até você dizer que eu sou feio. Mas você seja lá um pastor, entrar na palavra de Deus, mulher que você vai dormir com ele, mulher que você tem medo de provocar aqui fora. Isso tudo é testa. Mas pessoas quando veem que eu sou santo, porque sou amado, todas pitas. Então, a salvação não é igreja, e a salvação não é mesquita, a salvação não é língua árabe. Língua é língua. Fala árabe, aprende lá bem árabe. Falar até ultrapassar os nativos. Mas no Alcorão tem uma surata lá que diz que surati, não sei o que, aqueles que dizem que tabati adabira abini wattab, ma aghana anhu maruhu wa ma kasaba, sayasirana ranzata rahabini, não sei o que, a vira lá dizer que já se quebrou nas mãos de Abu Rahab, que era o tio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nativo de árabe e o tio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O pai de Muhammad, Abu Rahab, morreu enquanto Muhammad sallallahu alaihi wasallam está na barriga da mãe em 2 meses. Abu Rahab levou a irmã para vir criar em casa dele. Até grávida crescer, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ser nascido na casa de Abu Rahab, um kafir. E tudo que está em consumir aí é kafir min al kafiruna. Mas Muhammad foi nascido e cresceu ali 43 anos. Depois de Deus lhe dar profecia, é onde que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam abandonou a casa de Abu Rahab, o tio dele. Mas nos princípios da vida era amor dele, porque todos eram do mesmo grupo. É por isso Deus lhe falou que disse que Deus disse a verdade, que seguiu o credo de Abraão. No mês de Abraão não foi, embora que o pai dele Uzer era um kafir, mas Abraão não viveu no caminho de kafiruna, desde criancice até a limpeza de Abraão não era de culpa. Mas Muhammad tem cheio de culpa. Mas Abraão só tem única culpa dele querer fazer oração para a salvação do pai, como ele é o amor de Deus. Essa oração é onde que Deus proibiu que todos que estão a seguir o credo de Abraão não podem fazer oração para rezar os pagãos incrédulos ser salvados por Deus. Os que vão ser salvados por Deus são pessoas humildes. Quando ouvir a palavra de Deus, eles ficam, parece que foram molhados com água, a tremer, a arrepiar o corpo. Mas as pessoas do inferno, a palavra de Deus é uma paulada. Merda, isso que aquele cota aí é paulada. Está quieto, aquele cota aí. Você não está a ver isso, aquele que já foi. Ele não tem nada a ver o que está a se falar no livro, nem nas bocas. E não foram dado olho para confirmar nas vistas deles a escrita sagrada. Tem outros olhos que pessoas foram dados para escutar, para assistir só, para ver escrita satânica. Tem outros ouvidos que foram dados às pessoas só para escutar as coisas satânicas. Numa de que uma pessoa que foi dado o ouvido de escutar com palavra satânica, ao assunto onde que há palavra sagrada para ele, é sujidade que lhe traz mesmo a privação de tempo e ficar nervoso de não querer permanecer naquele lugar onde que se fala a palavra de Deus.
Então, seguir Jesus Cristo é nas ofensas. Como ele ofendia a mãe dele, que você, não é você que pegou grávida para me nascer. Então, todos os ofendedores estão a seguir Jesus Cristo. Para a Igreja Católica, ofender o aniversário, ofender o Velho dos Apóstolos, ofender Zion, Igreja de Cristo, assim mesmo, seguir Jesus Cristo. É isso. Não há mais outra alternativa aí que existe. Só que os cegos é que está sendo guiado nesses caminhos cegueira. Jesus Cristo é Deus, sim, mas que Deus é ele que vai vir ensinar as pessoas a desobedecer os mandamentos? Deus formou 10 mandamentos. O 5º mandamento é respeitar o seu pai e a sua mãe. E esse Deus disse que se encarnou. Você basta se encarnar na barriga da mãe e vir te nascer, pronto, essa é tua mãe. Então, você se encarnaste para ser um carnal, para vir ficar à frente de mandamento, você ficar a obedecer. Por ver que as pessoas que foram dado cara de mandamento, eles não obedecem. Logo saiu Deus atrás de mandamento, se encarnou num carnal para ficar à frente de mandamento, ficar a ensinar as pessoas a odiar mandamento. Enquanto Deus está aqui à frente, os seus seguidores estão atrás de Deus a lhe ensinar a forma como que vai se obedecer mandamento. Deus não é possível vir se encarnar no corpo de um ser humano, depois aquele Deus vir ficar a ensinar a desobedecer mandamentos dos servos dele. Então, esse é Deus maluco dos malucos. Não é preciso adorar esse tipo de Deus. Ele formar 10 mandamentos, o 5º mandamento, respeitar o seu pai e a sua mãe, e esse Deus vir se encarnar com as pessoas, vir ensinar as pessoas a desobedecer o 5º mandamento. Esse não é Deus sábio. Esse não é um Deus insensato. Esse é um Deus insensato. Dos insensatos. Porque cada grupo tem Deus dele. Numa de que eu devia estar aqui a indicar às pessoas o caminho do meu gosto, ou o caminho do gosto do meu grupo, não é o caminho de Deus. O significado que eu sou o grupo com aquelas pessoas que eu vou carregar para a frente do grupo. E ali no grupo eu também vou encontrar meu Deus, que devemos entregar aqueles todos que alô é o nosso último Deus esse. E aquele último Deus também vai vir nos levar até para o último Deus. Então vai encontrar Deus que nos manda no caminho de deuses até terminar no fim da nossa vida sem conhecer o que é adorar Deus que nos criou. Então Jesus Cristo é Deus com as pessoas que desobedecem o mandamento de Deus. E Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele é Deus com as pessoas que desobedecem o mandamento de Allah. Você basta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. O que recomendou Deus na boca de Muhammad encontra no Alcorão, Surat Hud, versículo 114, que observa a oração e ambas as extremidades do dia. E Surat Taha, versículo 130, Deus vai dizer que glorifica o seu Deus, os louvores do seu Senhor, nos 2 extremos do dia. 5 Surat, vem de onde são essas? Grupo de Allah, Deus. Allah não é Deus. Allah é um Deus. O mensageiro dele é esse Muhammad. Então, o comportamento de este Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é que é o comportamento dos seguidores, porque todos estão a aprender no Muhammad. Não é possível um adulterador vai vir seguir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por enquanto Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não era um dos adulteradores. Isso não é seguir Muhammad. Isso é confusionar no caminho das pessoas que querem ou que estão a seguir Muhammad. Então, o limite dessas pessoas termina no Muhammad. E quando chegaram no Muhammad, Muhammad vai dizer que, por favor,
A escrita está em... Muhammad vai dizer nesse dia que, por favor, na escrita está aí no Alcorão sagrado, que Deus me recomendia no Surat Al-Baqarah, versículo 151. Deus já dizer que o povo de Israel, assim também escolhemos, Deus já dizer que o povo de Meca, assim também escolhemos dentre vós um mensageiro de vossa raça, para vos recitar nossos versículos, purificar-vos e ensinar-vos o livro e a sabedoria, bem como tudo enquanto ignorais. Essa história está no Surat Al-Baqarah. Essa história está no Surat Al-Baqarah, versículo 151. Então, se você vai verificar aqui, aprender árabe, porque Deus falou no Surat Al-Baqarah, versículo 151, que é por isso, é dizer que assim também escolhemos dentre vós um mensageiro de vossa raça, para vos recitar os nossos versículos, purificar-vos e ensinar-vos o livro e a sabedoria, bem como tudo enquanto ignorais. Então, as pessoas têm que aprender árabe para ser contado como é a raça de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, a força está para aprender árabe. Cobrança aí, matrícula outro 200, mensal 50. Outro de matrícula 500, mensal 300. Outro matrícula 2.500, matrícula 2.500, mensal 750. Aprender árabe só. Mas o que Deus recomendou, ninguém tem interesse. O que está a lutar as pessoas de serem juntamente com a raça de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do modo como que ele falou no Surat Al-Baqarah, versículo 151, que assim também escolhemos dentre vós um mensageiro da vossa raça para vos recitar os nossos versículos, purificar-vos e ensinar-vos os livros e a sabedoria, bem como tudo enquanto ignorais. Surat Al-Baqarah é uma história que lhe pertence a Moisés, são povo de Israel, enquanto foi salvado na escravidão do faraó lá no Egito. Não é Surat Al-Baqarah, não é história dos arabianos. É história dos israelitas, mas fora tirado essa história no livro dos israelitas, foi escolhido Muhammad para ficar a ler, a testemunhar o povo de Meca por língua árabe, aquelas pessoas que não compreenderam aquela língua de Israel. E quando chegar aqui em Moçambique também tem que ser rido com o povo com uma língua nacional. Cada país é com uma língua nacional. Oração ninguém vai ensinar nenhuma a alguém oração, porque no Alcorão não existe oração. Os que rezam depois vir a dizer que há o Alcorão, 5 salat no Alcorão não tem. Se Alcorão, se 5 salat é que é a oração de Allah, de adorar a Allah, então no Alcorão não tem oração. Tem oração que tem, mas a forma de rezar no Alcorão não se formou, nem na Bíblia não se formou. Ninguém falou que você, quando rezar, tem que joelhar, ou inclinar o seu rosto no chão, ou inclinar nos unifrectos e pegar os seus braços nos ombros, ou inclinar, tipo está na casa de banho a cagar, não se explicou como que você pode rezar. Então isso deve saber que Deus, cada um deu sua oração. A minha vida é só adulterar só. Isso é minha oração. Ver mulher, estou a rezar Deus, porra, eu aqui, se fosse Deus me dava essa pita aqui hoje. Ou tira essa aqui, eu mesmo 500 vou pagar. Isso é oração.
que você está a rezar a Deus, porque oração é pedindo, é pedir. Salvação está a pedir para você ser salvado no dia do juízo final. Eu estou a pedir, meu Deus, amanhã se eu acordar quero ir na igreja. Na igreja você vai fazer o que? Vou rezar a Deus. E aqui, onde que você está para planejar essas coisas para você acordar bem amanhã, ir na igreja. Aqui você está a fazer o quê? E lá na igreja vai ir fazer o quê? Ou na mesquita vai ir fazer o quê? Então, você não gosta de rezar Deus até ir na mesquita, uma casa que preço dele nem você está a render, e as pessoas vão construir mesquitas e igreja quase para ir aproximar nuvens, para a pessoa ficar rendida que essa casa aqui é grande, aqui é que dá para rezar Deus, porque Deus é grande, tem que rezar no lugar de casa grande. Mas essa casa está em cima da terra, e terra é que construiu Deus. Casa construiu pessoa. Então todos que estão a sair nas casas dele para ir rezar na igreja ou nas mesquitas são idolatras que estão a rezar o trabalho dos homens, não é de Deus. Do modo como que a palavra cristã, como que se diz aqui no Mateus 6, versículo quase, começamos no versículo 1. Diz que Jesus ensina sobre as boas obras. Número 6, versículo 1. Diz que tenha cuidado, não pratique boas obras em público, somente para ser visto pelos outros. E se vocês fizeram isso, não receberão nenhuma recompensa do Pai que está no céu. Quando você dar alguma coisa a um pobre, não espalhe para todo mundo que sabe o que você fez. Os hipócritas é que fazem isso nas sinagogas. Sinagoga é igreja, sinagoga é mesquita, por língua israelitas. É onde que diz que nas sinagogas, não é uma. Então todas as casas que se adoram a Deus, por língua de Israel, foi chamado sinagoga. Então onde que não pode praticar, como que faz eles, nas hipócritas, como que faz isso nas sinagogas e nas ruas, a fim de receber elogio das pessoas. Digo a verdade a vocês, eles já receberam a recompensa da extraviação deles. Vocês, entretanto, quando dar alguma coisa aos pobres, não deixa que mesmo o seu amigo fiel sabendo o que você fez. Assim a sua esmola vai ficar em segredo, e o seu pai, que vê tudo o que é feito em segredo, lhe dará a recompensa. O significado é que as pessoas, todos que vão escutar a ensinatura de Jesus Cristo e seguir conforme como está revelado na Bíblia, no cristianismo, você vai ser considerado como filho de Deus e vai ter direito de chamar Deus como seu pai. Isso é um segundo nascimento espiritual. Então, se espirituação tem casamento, Jesus que foi nascido em Espírito Santo casava, e os casados também têm direito de seguir Jesus Cristo. E se Jesus Cristo não casava, todos os casados que vão seguir Jesus Cristo, eles estão a fazer confusão no caminho do cristianismo. Pessoas casadas, pessoas que andam a cometer adultério, que olham mulher com uma vista de cobiçar, mulheres que olham homens com uma vista de cobiçar, esses todos estão a criar confusão no caminho do cristianismo. Então os romanos encontram eles e se enganaram de querer se levar julgo de Jesus Cristo de não casar. Mas o respeitoso do enterro da rei está a publicar nos lugares onde que passou o mandato dele que entre os homens tem que se casar para cumprir a criminação perante a Deus que cometia os gajos de Sodoma na Gomorra. Mas os homens da sentada de baixo disse que os homens não podem se casar, chama-se padres, a seguir o jugo de Jesus. Mas depois levanta a obrigar as pessoas entre homens a se casar.
padres. Então, seguir Jesus Cristo não está fácil. Porque seguir Jesus Cristo você tem que morrer, ficar a trabalhar trabalho de Deus espiritual, porque carnal você. Então, no Mateus 6, versículo 5, Jesus ensina sobre a oração. Disse que quando você orar, não faça como os hipócritas, quem gosta de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas para ser visto pelo povo. Digo a verdade a vocês, eles já receberam a recompensa deles de extraviação. Vocês, entretanto, enquanto orar, vá para o quarto de cada um e fecha a sua porta e ora ao seu Pai, que é Deus, que não pode ser visto com ninguém. Este tempo, enquanto Jesus Cristo está sendo visto com com o seu povo. Então, ao dizer às pessoas que vão no quarto para rezar para o vosso Pai que não pode ser visto com ninguém, e seu Pai que tiver tudo o que você comete insegretamente e manifestamente, Ele lhe dará a recompensa. Enquanto vocês orarem, não repita as palavras que não significam nada, como os que não creem o nosso Deus, pois eles pensam que por causa das suas muitas palavras Deus os ouvirá. Portanto, não sejas como eles, pois o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedir. Enquanto vocês orarem, ore assim: Deus nosso que estás no céu, o seu nome é um santo, que se santificou. Venha o seu reino a nós, aqui na terra como no céu. Dá-nos o nosso sorte de cada dia de nossos alimentos que precisamos. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoaremos os que pecam contra a nós. E não nos deixa cair em tentação satânica, e nos livra dos malignos. Aí está a abrir sua porta, está a sair fora, de manhã quando você está a acordar, e à tarde quando você está a ir dormir. No seu quarto. Agora, por causa da sujidade de pecado, pessoas viraram que no seu quarto ser um lugar de encontro de adultério, enquanto adultério, quando você comete uma vez só, não é precisado mais você pegar a Bíblia e ler, nem passar na igreja. Numa de que você aí se está a pregar para ofender Deus. Se você aí está a ir na casa que se adora a Deus, você aí está a ir para ofender Deus. Você aí tudo está a ofender Deus, porque Deus, a ofensa dele é uma ofensa espiritual. Não é essa ofensa que nós conhecemos. Essa é a ofensa que nós conhecemos. Já a cota rasta, essa é cota. Barba dele parece que não sei o que, chapéu dele não está a ver aí, e na casa, isso não é ofensa de Deus. Suruma ele que criou, mas não é, ninguém vai ofender Deus, que Deus é maluco porque ele criou Suruma. Isso não é ofensa de Deus. Ofensa de Deus, e essa ofensa de Suruma é ofensa de nós. Bota rasta, ele está a fumar Suruma, aquela cota também é quete, pá, pronto, essa aqui é ofensa de cota rasta. Agora, ofensa de Deus, você que não obedece o mandamento de Deus, depois de vir e pisar no lugar onde que se fala a palavra de Deus, e escutar, depois de compreender, cagar por aí mesmo, levantar, vir e continuar a sua atividade. Você aí está a ofender Deus, sentar próximo da palavra de Deus? Você aí está a ofender Deus, pegar o livro de Deus, ficar a explicar às pessoas a palavra de Deus? Você aí está a ofender Deus, ficar a barulhar as pessoas toda noite e não dormir? Você a gritar, a dizer que Allah é Deus? Enquanto o que você está a cometer não se identifica que você é uma pessoa que passa no caminho de Deus, porque o caminho de Deus não se passa aos pecadores. Isso é que é a realidade que está na escrita de Deus. No caminho de Deus passa os arrependidos que pecavam nos antepassados, agora já arrependeram, foram nascidos. Esse é um novo nascimento de espiritual. Cagaram tudo o que eles cometiam no antepassado. Pegaram o caminho de Deus, estão a rezar para Deus lhe perdoar o que eles cometiam. Mas pecar, rezar, isso é trançar corda, atrás está a queimar. Isso é ofender Deus.
Essa é uma ofensa espiritual de Deus. Ofensa de Deus não é como isso. Você vai dizer que Deus é que, Deus merda, não sei o que. Isso não é ofensa de Deus. Ofensa de Deus é aquilo que você está cometendo, o que Deus recomendou nos 10 mandamentos. A forma de você não ter nada a ver, de procurar saber o que é pecado, o que é as boas ações, aí você já ofendeu Deus. E não é Deus que ofendeu, Deus é que te ofendeu a você. Para no dia do juízo final você vai entrar no inferno, porque os que foram ofendidos com Deus são pessoas que vão viver na vida do inferno no juízo final. São pessoas que foram afastados na palavra de Deus. Eles, o amor dele é a palavra satânica. E o comportamento dele é cumprir a palavra satânica. Numa de que no comportamento onde que eles foram agraciados, você trazer a palavra de Deus quase está a ofender pessoas. Sim, você está a ofender pessoas. Você merece ser matado. Então, Jesus Cristo é Deus porque ele ofendia a mãe, que não é você que pegou grávida de me nascer a mim. Os que pegaram grávida de me nascer a mim são as pessoas que estão a adorar o que eu estou a fazer e o que eu estou a falar. E as pessoas que gostam, que renderam no comportamento desse homem, estão atrás dele a dizer que Deus é você. Com isso que você cometeu, de ofender sua mãe, que não é ele que pegou grávida para você, de ofender mulher cananeia, dizer que ele não é pessoa, é cão, a filha dele chamar cananeia, de derrubar mesas no mercado central, só que termina no coruja, eles não admitem. E Jesus disse que quem pegou, não pega coruja para me seguir, já não é digno de mim. Quem vai gostar da vida dele do que a mim não é digno de mim. Mas pessoas estão a votar no coruja. Aqui anda, estamos a seguir Jesus. Estamos a seguir Jesus. Quando vir que alô é, ninguém vai entrar na igreja a rezar. Se na verdade vocês querem seguir Jesus, experimenta. Aí mesmo na igreja vemos vos crucificar aí. Para vocês seguirem Jesus Cristo, pessoa, não vale a pena, vamos esperar esse que vai nos abrir a porta de Jesus Cristo, 1000 vezes não chegar lá, ficarmos aqui mesmo com ele, pessoa voltar atrás, começar a viver com esse rei aqui. Depois de lhe autorizar, vão lá agora rezar, Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, pensa que é brincadeira, quase aonde? Está brincando.